Graça e paz a todos. Amém. Glória a Deus. Livro dos Salmos, 145, versículo 18. Salmos 145, versículo 18. Palavra do Senhor, liberada pelo salmista Davi, diz assim: o Senhor está perto de todos aqueles que o chamam e de todos os que invocam em verdade. O Senhor está perto daqueles que o chamam, que clamam por Ele, e de todos aqueles que o invocam em verdade. Quando a gente pensa na questão estar perto, logo a gente pensa em proximidade, que a gente possa ver, apalpar, que a gente possa sentir o cheiro. Aqui na igreja nós estamos perto. Você está me vendo, eu estou te vendo. Se a gente esticar a mão, a gente pode tocar uns nos outros. Agora, se eu for ali fora, ficar ali do lado de fora, e você ficar aqui dentro, ou se você for lá fora e eu ficar aqui dentro, a gente ainda continua perto. Porém, a gente não vai estar se vendo. Mas você sabe que eu estou aqui, eu sei que você está lá, mas a gente não vai se ver. Aí o salmista vem e fala: o Senhor está perto. E como Deus está perto? Porque Ele não está perto de uma maneira que eu possa palpar e vê-lo com os meus olhos. Deus não está perto de uma maneira que esteja escondido atrás de uma parede, que nesse momento os meus olhos não estejam vendo. Não, não é assim. Porque nós não podemos ver a Deus. Certa vez Moisés disse que queria ver o Senhor e queria ver o Senhor. A explicação de Deus para Moisés foi essa: você não pode me ver, ninguém pode me ver, porque se você me ver, você morre. Mas pela insistência de Moisés, Deus o colocou atrás da rocha, pela fenda da rocha, ele viu a glória de Deus passando. E já começou a se derreter, já começou a se desfazer. Então nós não podemos ver Deus fisicamente. Não podemos vê-lo. Não podemos tocá-lo dessa maneira que nós estamos nos vendo e podendo nos tocar aqui. Mas como então o salmista pode afirmar que o Senhor está perto, se eu não o vejo, se eu não o toco? Como é que Ele está perto então? A palavra do Senhor, ela diz que o Espírito Santo testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Como é que eu sei que Deus está perto? Como é que eu sei que realmente Deus está perto de mim? Por causa do seu Espírito que fala ao meu espírito aquilo que me faz ser filho de Deus. Toda palavra liberada por Deus no meu coração, toda palavra liberada por Deus no meu interior, ela está me chamando para perto dEle, está me aproximando dEle, está me levando a viver um relacionamento com Ele, está me chamando para estar mais perto dEle. Perto então está o Senhor, de quem? Daqueles que o chamam.
Aqueles que clamam a Deus, que se propõem a ir para o seu quarto, fechar a porta, ou ir para um ambiente sossegado, ir para um ambiente sozinho, e lá nesse ambiente, ele levantar a voz e clamar a Deus, e esperar que o Espírito Santo libere uma palavra no seu interior. Como é que eu sei que Deus está perto? Porque Deus tem falado e liberado sua palavra sobre a minha vida. Como é que eu sei que Deus está perto de mim? Porque a sua palavra tem me conduzido. O seu Espírito Santo tem me conduzido. Diante de uma situação errada, o Espírito Santo vem e fala comigo: para, está errado. Não olha, está errado. Não faça isso, está errado. Perdoa, ame. Como é que eu sei que Deus está perto de mim? Por causa daquilo que Ele tem falado comigo. A única maneira que eu tenho de saber se Deus está perto de mim ou não, é se Deus está falando comigo. E se Deus está falando comigo, significa que Ele está liberando algo para mim. Agora que eu sei que Deus está liberando algo para mim, Ele diz: perto está o Senhor daqueles que o chamam, que clamam por Ele. E todos aqueles que o invocam em verdade, todos aqueles que se propõem a ir diante dEle, abrir o coração, rasgar o coração para Ele, colocar o que está aqui dentro para fora, abrir o coração para Deus. Permitir que Deus alinhe o meu coração com o dele. Permitir que o Espírito Santo guie os meus passos e mude as minhas atitudes, os meus comportamentos, por onde quer que eu vá. Porque, queridos, se nós vivemos a nossa vida fazendo as coisas da nossa maneira, do nosso jeito, tomando as decisões conforme nos favorece, eu vou perder algo extraordinário, que é a presença de Deus. Porque a única maneira que Deus tem de estar ligado a mim e eu a Ele, é aquilo que o Espírito Santo traz ao meu interior. A única forma que eu tenho de Deus conduzir minha vida, é aquilo que o Espírito Santo libera dentro do meu coração, é a sua palavra que Ele libera sobre mim. E se eu não permitir que a palavra de Deus fale mais alto no meu coração, se eu não permitir que a palavra de Deus ela seja a voz mais alta dentro de mim, Deus não tem como alinhar o meu coração com os seus propósitos, Ele não tem como alinhar a minha vida com a sua vontade. Pastor, mas as coisas não estão acontecendo como eu planejei. As coisas não estão fluindo como eu havia planejado, as coisas não estão caminhando como eu projetei, e nem sempre vão acontecer realmente. E por que elas não vão acontecer? Porque antes que as coisas que eu planejei aconteçam, primeiro precisa acontecer as coisas que Deus planejou. A vontade de Deus, ela precisa ser superior à minha vontade. Os planos e os propósitos de Deus precisam estar acima dos meus planos, acima das minhas vontades. Eu posso dar um monte de desculpa por que é que eu não estou fazendo algo para Deus, e por que é que eu não faço, por que é que eu não fiz. Eu posso dar um monte de desculpa o porquê que eu não estou praticando a sua palavra. Mas a verdade é uma só: o Senhor está perto daquele que os clama, daqueles que o chamam, que clamam por Ele. E como é que eu vou clamar a Deus? Como é que eu vou me aproximar de Deus? Quando eu permitir que a sua palavra me chame para perto, me atraia para perto dEle. Se eu tapar os ouvidos do meu coração para ouvir a palavra de Deus, eu não vou saber como encontrar a Deus. Porque na hora da aflição, na hora da dificuldade, a Bíblia diz que o Espírito Santo me traz à memória tudo aquilo que já foi dito. E o que é que o Espírito Santo já conseguiu falar comigo? Qual é a palavra que o Espírito de Deus já conseguiu liberar sobre o meu coração? Qual é a palavra que Ele já conseguiu plantar? Qual foi a semente que Ele já conseguiu plantar em mim? Porque na hora que eu me encontrar numa situação de perigo, de dificuldade, de aflição, a hora que eu estiver diante de uma situação de decisões na minha vida, é essa palavra que o Espírito Santo vai trazer à memória. É aquilo que Ele já falou comigo.
E sobre esta palavra a minha oração vai ser estabelecida. Sobre esta palavra a minha oração vai ser aplicada, a minha oração vai ser colocada em prática. O que é que Ele tem falado comigo? Eu preciso abrir o meu coração para aquilo que Deus deseja falar comigo. Porque se eu fechar o meu coração, na hora da aflição eu vou orar sobre o quê? O que é que eu tenho para apresentar diante de Deus? Isaías diz o seguinte: apresenta-me as tuas razões, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe, que você não conhece. Tem um monte de palavras bonitas na Bíblia, tem um monte de palavras nos chamando para oração, tem um monte de palavra dizendo que nós devemos orar e buscar. Clamou esse aflito, o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas aflições. Queridos, a palavra de Deus em todo o tempo, ela deseja estar plantada em nós. Deus deseja que a sua palavra seja plantada em nós. Como é que eu sei que Deus está perto? Por causa da palavra dele que habita em mim. Como é que eu sei que Deus realmente está perto de mim? Por causa da palavra dele que está habitando em mim. E quando essa palavra passa a habitar em mim, a minha maneira de viver muda. O meu comportamento muda. Porque a voz mais alta já não é mais a minha, a voz mais alta agora é a da palavra de Deus. A voz que fala mais alta não é mais a voz da minha mente, dos meus olhos, dos meus ouvidos. Não, a voz mais alta agora é a voz que vem no meu interior, é a voz do Espírito Santo. É a palavra que ele plantou em mim. Perto está o Senhor daqueles que o clamam. Perto está o Senhor. E como eu sei que Ele está perto se eu não posso palpá-lo? Como eu sei que Ele está perto se os meus olhos não estão vendo? E eu não estou dizendo que você não possa ver Deus. Ah, pastor, quer dizer que eu não posso viver uma experiência sobrenatural e ver Deus? Não, você pode. Deus pode permitir qualquer coisa. Deus pode permitir qualquer coisa. Ele pode permitir que você toque nele sem que você morra. Ele pode. Porém, nós talvez vivamos a nossa vida toda sem viver uma experiência dessa, de ver Deus e apalpar Deus. Mas nós sabemos que Ele está perto, está conduzindo a nossa vida por causa da Sua palavra que está habitando no nosso coração. Nós sabemos que a Sua palavra agora é a voz mais alta dentro de nós. Perto está o Senhor. E como eu sei que Ele está perto? Porque a Sua palavra habita em mim. Como eu sei que Ele está perto de mim? Porque a Sua palavra fez morada no meu coração. Às vezes nós passamos por momentos de decisões na vida. Passamos por momentos de escolhas na nossa vida. E como é difícil fazer uma escolha quando a escolha vai contra a nossa vontade. Quando a escolha vai contra o que a gente projetou, contra o que a gente planejou. Imagina só aquele jovem que um dia chega para Jesus e fala para Jesus: ah, bom mestre, ah, Senhor, o Senhor é bom. Aí Jesus olha para ele e diz: por que você está me chamando de bom? Bom é Deus, Deus é bom. Conhece os mandamentos? Ah, os mandamentos eu conheço, desde a minha mocidade, eu guardo os mandamentos. Ah, então falta uma coisa: vai, vende tudo que você tem, abre mão de tudo e me segue. Aí de repente ele vira para trás contrariado e vai embora, porque era difícil para ele abrir mão daquilo que ele tinha. A Bíblia chama esse rapaz de um jovem rico. Mas o que é a riqueza? A riqueza, para muita gente, é pouca coisa. Às vezes nós nos apegamos a tão pouca coisa e aquilo ali se torna uma riqueza, ao ponto de abrirmos mão de Jesus por causa daquela pouca coisa. Talvez para alguns a riqueza seja uma riqueza mesmo exorbitante, e a gente desiste de abrir mão da riqueza por causa de Jesus. É errado ser rico? Não. É errado ser dominado por ela. É errado eu fazer de uma coisa pequena a minha riqueza? Não, você pode dar valor ao que você quiser. O errado é aquilo ali passar a dominar a sua vida, dominar a nossa vida. Pronto, agora a gente já vai abrir mão de Jesus por causa daquilo ali. Aí os discípulos
dizem para Jesus: nós tudo deixamos por sua causa. Nós deixamos tudo. Jesus fala para eles: então não há quem tenha deixado pai, mãe, filho, irmão, bens, fazendas por amor de mim e do Evangelho, que já receba nesse tempo 100 vezes mais. Quer dizer então que os discípulos abandonaram seus casamentos, abandonaram suas famílias? Não, Pedro continuou casado, mas continuou servindo Jesus. Só que agora o casamento já não estava acima de Jesus. Os discípulos que tinham filhos abandonaram os filhos? Não. Eles só entenderam a partir de agora que Jesus era mais importante do que tudo. O relacionamento com Jesus é mais importante do que o nosso relacionamento marido, mulher, pais e filhos. Porque se eu fizer do meu relacionamento com a minha esposa a coisa mais importante do que Jesus, eu vou abrir mão de Jesus por causa dos meus relacionamentos, do meu relacionamento com a minha esposa. Se eu fizer do relacionamento com os meus filhos a coisa mais importante, então para agradar meus filhos eu vou abrir mão do relacionamento com Jesus para satisfazer a vontade dos meus filhos. Perto está o Senhor daqueles que o clamam, perto está o Senhor. E como que eu sei que Ele está perto? Porque a palavra dEle agora habita em mim. A palavra dEle agora é a verdade dentro de mim. O meu nível de relacionamento com Ele agora é a coisa mais importante do que eu tenho. Não vou deixar de amar minha esposa, mas o meu relacionamento com Jesus é mais importante. Eu não vou deixar de amar meus filhos, mas o relacionamento com Jesus é mais importante. Eu não vou deixar de amar as pessoas ao meu redor, mas o meu relacionamento com Jesus é mais importante do que o relacionamento construído com as pessoas. Isso precisa ser uma verdade dentro de mim. Perto está o Senhor. E como que eu sei que Ele está perto? Porque a palavra dEle habita em mim. E o que a palavra dEle tem falado comigo? O que a palavra dEle tem liberado no meu interior? O que a palavra dEle tem conseguido construir dentro de mim? Quais são os valores que a palavra de Deus ela tem construído dentro de mim? Porque num passado, alguns anos atrás, independente da religião que a pessoa tinha, que a fé que ela professava, o rapaz chegava na casa para pedir a moça em namoro, o pai já falava: quando que você vai casar? Não tem esse negócio de ficar aqui enrolando minha filha, não. Quando que você vai casar? Você trabalha? O que você tem? Era sério o negócio. Jamais o rapaz podia chegar numa casa: eu não trabalho, não faço nada da vida, eu vim aqui pedir a sua filha em casamento. Era bem provável que o pai pegasse o cabo de vassoura lá e descascasse no lombo do cidadão. Hoje em dia, os valores foram mudando. Hoje em dia, nós vemos aí moças novas que não estão preocupadas se o cara trabalha ou não, se o cara tem emprego, se tem profissão ou não. Não estão nem aí. Querem casar, se relacionar e vai que vai. Algum tempo atrás, o rapaz olhava para a moça e via a moça, sabe, com um comportamento de dentro de casa, ele olhava: poxa, essa é para casar. Aí muitos jovens hoje em dia olham para a moça tem um comportamento todo atrapalhado, um comportamento bem prostituto na vida. Ah, não é essa realmente que eu quero. Não está se importando com valores que foram se perdendo. Querido, nós não podemos perder os valores que Cristo conseguiu construir em nós. O que é que Cristo Jesus já conseguiu construir em nós? O que é que Cristo Jesus, o que a palavra dele já conseguiu construir dentro de mim? Eu não vou abrir mão disso. Qual é a verdade que Cristo Jesus, que o Espírito Santo, que o Deus Pai Todo-Poderoso já conseguiu plantar no meu coração? Eu não vou abrir mão disso por nada e por ninguém. Eu não vou negociar isso que está aqui dentro, eu não vou negociar essa palavra que está viva no meu coração, eu não vou negociar isso com nada e com ninguém, porque é isso que me faz ficar perto de Deus, porque é isso que vai fazer que quando eu clamar, Ele vai me ouvir. Essa é a garantia que eu tenho, que quando eu invocar o Senhor, Ele virá em meu socorro.
Porque perto está o Senhor de todos aqueles que o chamam, que o clamam por Ele, de todos que o invocam em verdade, de todos aqueles que vão e rasgam o coração diante dEle. É a palavra dEle habitando em mim que garante que Ele está perto de mim. Porque talvez eu passe a minha vida toda e não consiga tocar em Deus, não consiga ver Deus com os meus olhos, mas eu sei que Ele está perto. Porque a palavra dele habita em mim, a verdade dele habita em mim, e porque a sua verdade habita em mim, porque a sua palavra habita em mim, quando eu clamar, Deus vai me ouvir. Perto está o Senhor daqueles que clamam, perto está o Senhor daqueles que o invocam em verdade. É essa ligação que eu tenho com o Pai, é essa ligação que nós temos com Deus, é o fato da sua palavra habitar em nós. Agora, uma coisa muito difícil é o acúmulo de informação. Porque tem um monte de palavra que a gente ouve, que a gente acha que é legal e a gente pode substituir pela palavra de Deus. Tem um monte de palavra bonita que a gente escuta nessa vida e a gente acha que aquela palavra é maravilhosa. E ela dá para substituir a palavra de Deus. Não dá. Não dá. Não importa o quanto o conselho seja legal, se não vem de Deus, não serve. Não importa o quanto alguém esteja tentando me ajudar, bem intencionado tentando me ajudar, se não liberar Deus sobre a minha vida, aquela ajuda é muito pouco. Não permita que o seu coração seja cheio por uma outra palavra, por um outro conselho que não seja o conselho de Deus, que não seja a palavra de Deus. Não permita que o seu interior, seu coração seja ocupado por uma outra palavra que não seja a palavra de Deus. O fulano estava muito bem intencionado, legal, parabéns para ele. Mas o que vai me aproximar de Deus não é um fulano bem intencionado, é a palavra de Deus que habita em mim. É a palavra de Deus que habita em mim. Abra mão de palavras boas para ficar com palavras excelentes. Abra mão de conselhos bons para ficar com conselhos excelentes. Nenhum conselho é melhor, está acima do conselho de Deus. Nenhum conselho é maior do que o conselho de Deus. Perto está o Senhor daqueles que o invocam. Como que eu sei que Deus está perto? Porque a palavra dele habita em mim. A ligação que eu tenho com Deus é essa. É a sua palavra habitando em mim. Amém? Vamos orar? Vamos colocar o coração diante do Pai. Bom Deus, que a sua graça venha sobre a nossa vida, que o seu favor seja derramado sobre nós. Perdoa, Senhor, os pecados, os erros, as falhas que nós cometemos. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes nós nos enchemos de palavras que não são as suas palavras. Nós enchemos o nosso coração de conselhos que não são os seus conselhos. Nós enchemos a nossa mente, nós ocupamos os nossos olhos, os nossos ouvidos com coisas que não vêm do Senhor. Perto está o Senhor daqueles que invocam, perto está o Senhor daqueles que clamam por Ele. E nós sabemos que o Senhor está perto, porque a sua palavra habita em nós, a sua palavra habita em nós, e sobre esta palavra que habita em nós, nós oraremos, nós clamaremos, sobre esta palavra que está no nosso coração, sobre esta palavra, então nós invocaremos o Senhor, e o Senhor virá ao nosso encontro. Sobre esta palavra que o Senhor tem plantado e tem semeado no nosso coração, sobre esta palavra, então nós invocaremos o Teu nome, invocaremos o Senhor sobre a nossa casa, invocaremos o Senhor sobre as nossas vidas, e nós temos a certeza que o Senhor virá ao nosso encontro, porque perto está o Senhor daqueles que o invocam. Perto está o Senhor daqueles que clamam por Ele em verdade. Perto está o Senhor daqueles que o invocam.
Ó Deus, que não falte a sua verdade em nós, que não falte a sua palavra em cada um de nós, Pai. Glória a Deus. Aleluia.